sabemos que na teoria quântica, a teoria que leva em conta o caráter dual da radiação e da matéria, grandezas físicas são representadas por operadores. Isto é básico, isso é fundamental na teoria quântica. Ora, a gente deve começar representando as coordenadas e o que nós chamamos de momento canonicamente conjugado a uma dada coordenada. No caso, nós começamos a quantizar uma teoria associando ao vetor R um operador R. Um operador é diferente, né? Porque para fazer uma transição para uma nova teoria, isso aqui deu muito trabalho, mas aos poucos fomos percebendo que a gente precisa utilizar, ao invés de grandezas como x, y, z, operadores, entes, né? Matemáticos, né? De forma que R vai em R, chapéu, no sentido de operadores, e P vai em P, chapéu. Agora, tem que haver alguma regra para escrever esse operador e esse operador. Ah, sim, tem. Tem um conjunto de regras. Não é uma regra, um conjunto de regras, né? Essas regras estão escritas aqui. São umas regras de quantização. A rigor, 10 regras de quantização, né? De forma que eu preciso, na teoria quântica, já que eu estou falando de uma nova teoria que leva em conta o caráter dual, porque a teoria quântica é diferente da teoria clássica. Na teoria clássica, sim, falamos de x, y e z, né? Não falamos de operadores. Na teoria quântica, a gente substitui, né, x, y e z por operadores. X, y e z. Substituímos. É isso. Agora, como é que a gente determina esses operadores? Como é que a gente escreve esses operadores? Bom, se eu encontrar operadores que satisfaçam a essas 10 regras, são 10. Então, ótimo. Eu resolvi o problema de quantizar a teoria. Pronto. Eu sei representar operadores, se for esse o caso. Se não, nós estamos numa situação difícil, né? Muito bem. Então, vamos aqui falar só, né, de duas representações, né, que a gente usa muito. Mas uma delas com uma frequência maior do que a outra é a representação, né? A gente representa representação coordenadas, é um nome, coordenadas, né? Nós temos uma outra alternativa aqui, que é a representação momento, também, duas representações. Na representação coordenadas ou coordenada, fica uma beleza, porque as coisas ficam muito simples. Olha só, curioso. Veja, eu vou representar, é uma possibilidade, né? Eu vou representar x por ele mesmo, isto. Eu vou representar a coordenada x, né, por um operador, mas que é x, ele mesmo. As coisas ficam fáceis. Eu escolhi. X, o operador, é o próprio x. Já explicamos isso, né, o conceito de operadores. X vai em x operador, mas esse x operador é igual a x.
Então as coisas ficam fáceis nessa representação. Porque y, né, vai num operador y, que é o mesmo. E z vai num operador z, que é igual a z. Muito bem. Veja, eu estou agora buscando, né, encontrar expressões para x e px. Mas, felizmente, isto pode ser relativamente simples, porque eu posso escolher x, y assim. Então, veja só, neste caso aqui, eu tenho, por exemplo, uma relação de comutação simples, que é x com px igual a IH cortado. E agora, veja, este px aqui, este px é um operador. Agora, para economizar tempo, vamos dar a resposta, porque, afinal de contas, todo mundo sabe a resposta, não precisa ficar pensando muito, né? A resposta é a seguinte: px é igual a menos IH cortado d dx. Sim, é um operador que é uma derivada, na realidade. Então, tudo que a gente eventualmente precisa fazer, né, é verificar isso. Mas isso é muito interessante, porque px, py é igual a menos IH cortado d dy e, finalmente, pz é igual a menos IH cortado vezes a derivada de z. Ou seja, nessa representação no qual x vai no operador x igual a x, y igual a y, é representação coordenada, porque agora eu escolho esse operador x como sendo as próprias coordenadas. X igual a x, y igual a y, z igual a z. É por isso que recebe esse nome, né? É uma escolha que eu faço para os operadores. E a mais fácil possível. Aí o problema é de determinar PY, satisfazendo a essa relação de comutação. Vamos verificar isso aqui explicitamente, não é? Porque, agora, para verificar isso explicitamente, como às vezes você tem uma questão aqui de notação, mas vamos lá. X, px e não vou fazer para os demais, porque, na realidade, para os demais fica ultra simples. É só repetir o que eu estou fazendo agora. Mas, antes de prosseguir, veja bem que coisa curiosa. Se eu escolher assim, é claro que como a derivada parcial com respeito a y, eu posso trocar. Consequentemente, essa escolha me assegura que o comutador de y com px, envolvendo operadores, é igual a zero. É igual a zero. Essa escolha que resolve todos os nossos problemas, ou seja, essa escolha nos leva a estas relações de comutação. Acabou, não preciso mais nada. Não preciso mais nada. Eu sei como representar R e sei como representar P. Né? Muito bem, mas vamos ver isto. Isso é igual a x, né? X vezes menos IH cortado, né? dx
menos IH cortado de dx, né? E agora eu vou colocar o x, né, do outro lado, x aqui. Aqui, na verdade, é o sinal mais, porque eu tenho menos, mas eu tenho menos também do comutador, né? Ora, se eu tenho aqui, por exemplo, uma função qualquer, né, então eu derivo primeiro o x e aí eu vou obter IH cortado. Veja, eu derivo com respeito a x e obtenho IH cortado. IH cortado. Acabou. Aí você me pergunta, mas e esse outro termo aqui? Bom, esse outro termo é cancelado quando eu passo x para cá, eu tenho aqui uma função, portanto, menos IH cortado de dx se cancela, né, com x vezes IH cortado de dx. Acabei de verificar explicitamente, o que fica fácil na realidade, só se eu colocar aqui uma função para se verificar isso facilmente, né? Porque aí eu derivo o primeiro x e obtenho IH cortado, né? E agora eu derivo a função, né? E aí eu tenho x vezes a derivada da função. Então, é um pouco sutil, né, essa relação de comutação. Mas eu acabei de verificá-la. De forma que agora é fácil verificar as demais. Conclusão, nessa representação é fácil. O R vai em R ele mesmo, representação coordenadas, e o operador P vai em P, operador onde P é igual a menos I, H cortado, o operador gradiente, ou seja, tem componentes x, né, dado por d dx e assim por diante. Ou seja, eu tenho aqui, e já encontrei as expressões para os operadores R e P. Mas, para encerrar, só para lembrar, né, que às vezes você pode ter uma situação onde é mais útil uma outra representação, né? Então, vamos agora à representação envolvendo o momento. Uma outra. Essa é curiosa também. Só para vocês terem uma ideia, né? Porque não é só uma alternativa, né? Essas aqui são alternativas fáceis, simples. Mas existem outras. Então, vamos falar desta aqui. Nesta aqui, eu vou representar o momento. Ele vai ser representado por um operador P, mas agora eu escolho esse operador como sendo igual a P. Isso é possível. Isso é possível. Mas P aqui, operador, é apenas P. Ou seja, Px vai em Px, ele mesmo. Py vai em Py e, finalmente, Pz vai em Pz. É uma outra possibilidade. Só para que se tenha uma ideia em relação a essa questão de operadores, né? Essa aqui não é muito útil, porque o potencial, a energia potencial, depende de R. Então, é melhor representar R por R vetor, o clássico, né? Então, essa aqui não é muito útil, mas é só para lembrar, né, que é possível você encontrar outras formas de representar operadores, né? Eu apresentei uma, que agora estou apresentando uma segunda, né? Nesta segunda, por outro lado, o operador R não é o R, né? Rx, ele é representado pelo operador, ou melhor, vamos chamar isso de x. X é representado pelo operador x, onde o operador x é igual a I vezes H cortado de
dpx. Olha só, d dpx. Y é representado pelo operador y, que é igual a IH cortado d dpy. E, finalmente, z é representado pelo operador z, que é igual a I vezes H cortado d dpz. Esse aqui é d dpy. D dpy. Ou seja, veja bem, e agora é fácil também, não é difícil, verificar que estas representações, né, são tais que elas satisfazem a estas regras aqui. Eu tenho, então, duas representações, né? Poderíamos chamar de representação posição, representação momento, representação coordenada e representação momento. Duas possibilidades, né? Duas escolhas de operadores, né? Porque o problema é que eu preciso representar grandezas físicas por um operador, desde que, né, eu tenha aqui uma regra, né, que estes operadores devem satisfazer. Tem regras aqui. Regras. Regras de quantização, não é qualquer operador. Mas eu apresentei aqui, né, uma escolha de operadores na representação coordenadas, tem uma escolha de operadores, e agora apresentei uma segunda escolha, só para deixar claro que não há essa necessidade de ser obrigatoriamente isto aqui. Né? Agora, aqui entre nós, trabalhar com isso aqui é muito mais fácil. Então, vamos em frente agora.